Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, num Brasil repleto de interrogações e de confirmações também sobre o comportamento dessa gente que ocupou a direção do nosso país. Nesse momento, pessoas que têm um comportamento típico de criminosos que formaram uma quadrilha estão tentando esconder evidências de crimes, estão usando a mentira, estão usando as redes sociais para tentar jogar uma nuvem de fumaça sobre esses episódios, enfim, utilizando-se também de alguns personagens que ainda estão em quadros importantes da República, mas isso não vai adiantar, porque as provas são absolutamente incontestáveis. Os crimes terão responsabilizações. A questão agora é saber a gradação que cada pessoa receberá pela prática dos crimes. Hoje eu fiz um ofício ao Tribunal de Contas da União, porque um dos personagens que já começa a aparecer nessa história é absolutamente suspeito para poder dizer alguma coisa sobre essa tentativa de ingresso no nosso país de uma fortuna direcionada à família Bolsonaro. Me refiro ao ministro do Tribunal de Contas da União, o senhor Augusto Nardes. Mas, além dele, uma figura que andava desaparecida eclodiu. Me refiro especificamente ao pastor Silas Malafaia, que certamente estava tentando ali encontrar algum tipo de inspiração celestial para arrumar uma grande mentira para mostrar para todos nós que aquilo que nós estamos vendo, nós não estamos vendo, que aquilo que está na lei, não está na lei. Os crimes que estamos vendo, de fato, não são crimes. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas situações todas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se gostar, compartilhe, dê o seu joinha. Todos os dias eu abro aqui um chat entre 5 horas, 5h30 para bater um papo ao vivo com você, antes de entrarmos no ar, né? E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais ativo aqui nas nossas discussões, tá bom? No nosso espaço. Então vamos seguir em frente. Gente, ele estava desaparecido, né? Mas aí ele tinha que aparecer, porque ele é o fiel escudeiro do clã Bolsonaro. E aí ele está tentando mostrar para todos nós que aquilo que nós estamos vendo não é aquilo que nós estamos vendo, né? Mas a opinião dele não vale absolutamente nada, porque quem vai decidir se os criminosos irão mais cedo ou mais tarde para a cadeia é o Poder Judiciário aqui do nosso país, é o Ministério Público que vai investigar isso, são os profissionais, os servidores públicos da Receita Federal que vão testemunhar nessa história, são as imagens e os áudios que nós vimos, como antecipei aqui para vocês. Mas o cidadão aqui, ele quer pelo menos dar uma falsa esperança para aqueles que ainda seguem Bolsonaro cegamente, que não houve crime. Será? Vamos pegar aqui um trechinho do pronunciamento dele ontem, que ele estava muito emocionado, né? Vamos lá acompanhar, vamos lá. A questão de Bolsonaro e joias, vamos lá? Em primeiro lugar, não teve nenhuma questão escusa do presidente ou Michele esconderem joias ou alguma coisa e não colocar no acervo. Em primeiro lugar, até porque eles não tiveram contato pessoal antes, né? Então, realmente, eles não tiveram essa chance de ocultar porque eles não pegaram. Porque se eles tivessem apanhado essas joias, essa hora a gente não saberia por onde elas andariam, né? Se isso não fosse detectado pela Receita, porque não tem nenhum procedimento formal, a coisa foi feita toda na encolha, né? Então, já a primeira mentira, não dá para dizer de outra forma, né? Que o senhor aqui está dizendo. Vamos seguir aqui. Essa aqui é a primeira verdade. Agora vamos para o fato das joias retidas na Receita. O ministro do presidente Bolsonaro das Minas e Energias veio de um evento na Arábia Saudita e trouxe presentes. Quando chegou na Receita Federal de Guarulhos, parte ficou retida e parte foi liberada. Parte não foi liberada, parte não foi mencionada. O ministro Bento de Albuquerque, ele omitiu que eram 3 caixas. Ele disse que eram 2 caixas. E quando ele voltou lá para o posto da Receita Federal, ele poderia ter informado, olha, estão prendendo essas 2, quero informar que recebemos 3. Vou pedir para o funcionário voltar aqui para fazer um procedimento comum, mas ele se fez de morto. E aí a terceira caixa passou, e essa terceira caixa que passou, cheia de joias com relógio, avaliados a priori em mais de R$400 mil, sem o pagamento dos impostos, que com o pagamento dos impostos isso aí chegaria a quase R$700 mil ou mais, enfim. Isso aí está nas mãos do ex-presidente da República com comportamento típico do larápio, do ladrão, do salafrário. Mas vamos ver o que ele diz na sequência. A prova que não há dolo nem uma jogada foram vários ofícios, mas um só bastava. Um ofício do ministro ao secretário da Receita Federal,
E eu vou ler o final, o que essa imprensa canalha esconde. Considerando a condição específica do ministro representante do senhor presidente da República, a inviabilidade da recusa ou devolução imediata de presentes em razão das circunstâncias correntes e os valores históricos, cultural e artístico dos bens ofertados, faz-se necessário e imprescindível que seja dado ao acervo legal adequado. Ninguém está pedindo nada para o presidente em particular. É processo. Gente, isso é uma mentira deslavada. Gente, não dá para... Não é um religioso, né? É um político aí mentindo sobre uma questão clara. Essas providências, esses ofícios, só foram emitidos depois que o flagrante foi feito, depois que a falcatrua foi descoberta, depois que a sonegação foi descoberta, depois que o tráfico de mercadorias ilegais para o nosso país foi descoberto. Aí sim, aí se tentou ali criar assim, um salvo-conduto para o comportamento criminoso dessa gente. Aí o Código Penal diz que quando se reúnem várias pessoas para a prática de crimes, nós estamos diante de uma organização criminosa, um ORCRIM, ou no artigo 288 do Código Penal, formação de quadrilha. Bom, mas isso se coaduna, né, com o comportamento ético, né, que forjou essa criatura que virou presidente da República do nosso país, né? Para quem ainda não tinha visto, vamos ver aqui uma fala do Bolsonaro. Ele tinha pouco menos de 50 anos, né? Não era nenhum rapazola, não, né? Já tinha consciência daquilo que estava falando. Sobre sonegar impostos aqui no nosso país, e dizia então o deputado Jair. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Porque o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você, para reformar um emissário aqui, 30 milhões, você pega dinheiro lá fora. O dinheiro que entra aqui só vai pro ralo. Agora, se vai para pagar juros das dívidas externas, para banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Então, gente, tem dúvida sobre o perfil moral do cidadão? Ele foi um sonegador no seu espírito, e aí depois ele vira presidente, ele para de ter esse tipo de comportamento. Teve um debate que ele participou na TV Bandeirantes, antes das eleições, e isso foi de 2018, isso foi levantado na época, né? Vamos acompanhar aqui. O senhor ainda sonega e qual a reforma tributária, falando nessa questão de arrecadação, qual a reforma tributária que o senhor acha que é necessária para o país hoje? Eu sonego ICMS, IPI, IPVA. Olha só. Isso é um ato falho, né? Eu sonego tudo, né? No final da história. Há uma indignação popular. Você paga primeiro imposto escorchante aqui no Brasil. Como é que é, Celso? Eu estou fazendo afirmação, pode ser complicado. Você não tem como sonegar. Não tem como sonegar isso. Se puder, o povo, se puder, sonega. Se você paga o imposto escorchante, se você quiser saúde, tem que ter um plano de saúde. Quer segurança, tem que contratá-los. Tá? Então, assim, ele parte da ideia que todo mundo era mau caratista e sonegador, como ele e o clã, né? Como a gente está vendo todos os dias aí. Então, esse é o perfil da criatura. E aí a gente está vendo uma movimentação no Tribunal de Contas da União, que é apenas mais um órgão, né? O que vai decidir mesmo o futuro do clã, nesse caso específico do senhor Jair, é o Ministério Público Federal, é a Justiça Federal, é a Polícia Federal. Isso aí serve apenas com mais alguns movimentos, né? E bem capciosos, porque se a mercadoria entrou de forma ilegal no nosso país, não tem que deixar cautelada com um criminoso. Tem que ser apreendida. Era essa a situação que deveria ter sido providenciada pelo Tribunal de Contas da União. Mas aí essa história caiu como relator nas mãos do ministro Augusto Nardes, que tempos atrás foi flagrado numa conversa com o seguinte texto aqui, vamos ver. Agora veio o Bolsonaro que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Quer dizer, é um desses bolsonaristas delirantes que estava mancomunado por trás dos panos,
para um golpe aqui no nosso país. Ele deu uma sumida, depois ele apresentou um atestado médico que não estava passando bem, quando foi flagrado. Aliás, todo bolsonarista faz isso. Quando a justiça, quando alguma coisa chega ameaçando, né, a liberdade do indivíduo para ele ir para a cadeia, viram todos uns gatinhos mansinhos, enfim, ele deu um sumiço e agora está reaparecendo. Imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminhoneiro trabalhar. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não tá... Falei longamente com o time do Bolsonaro, né, com o Bolsonaro, segundo a gente entende aqui. Bem, está com um ferimento na perna, com uma doença de pele bastante significativa, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar. Gente, então, esse cidadão, depois dessas falas, né, em qualquer país democrático do mundo, ele teria que ter pedido o boné dele. Peraí, me agarrou meu negócio aqui, gente, nosso papo aqui não é editado, né? Então, às vezes, acontece algum probleminha técnico aqui. Bom, mas o que ele deveria ter feito é ter se dado, primeiro, fora do Tribunal de Contas em função desse episódio escabroso. E agora, nessa situação, ele tinha que se dar por impedido ou por suspeito. É o que diz, por exemplo, o regimento interno do Tribunal de Contas da União, que eu fiquei lendo ontem à noite, né, para perceber aqui quais são as bases para esse tipo de situação. Aqui tem o site do Tribunal de Contas da União e hoje eu enviei lá um ofício para a corregedoria, para o senhor ministro Vital do Rego, dizendo exatamente isso, que o senhor Nardes, ele não tem capacidade ética para agir com isenção nesse episódio. É um escárnio essa situação. Alguém que é amigo pessoal do Bolsonaro está agora fazendo algum tipo de jogo de cena, deixando que o criminoso fique com o produto do crime. Gente, isso está materializado. A Receita Federal materializou que o fato aconteceu. Ele só não se exauriu, como a gente diz no Código Penal, porque o produto não foi recolhido pelo ex-presidente da República e foi desaparecido, foi convertido em dinheiro em algum paraíso fiscal, foi transformado em alguma coisa não detectável. Mas o crime já está mais do que materializado. Não adianta o senhor Silas Malafaia tentar funcionar como advogado de defesa, porque a palavra dele não vale absolutamente nada. Vale para enganar pessoas ingênuas, trouxas, fanáticos, pessoas que estão no mundo paralelo. No mundo real, o que determina a lei para esse tipo de situação é a cadeia de 12 a 12 anos de reclusão. E é isso que a gente vai ter que observar daqui para frente, se a pena vai ser uma pena mínima ou se vai ser uma pena mais cabeluda diante de tudo que a gente está vendo. Gente, mais tarde eu volto aqui para bater um papo com vocês, vou colocar aqui o texto que eu mandei lá para a Corregedoria do Tribunal de Contas da União. Vamos ver se eles tiram o senhor Augusto Nardes, né, do meio dessa história para diminuir o volume das patifarias que a gente está vendo. Gente, eu fico por aqui, 17h30, estou de volta aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau!